uma mulher que não tem o nome dela, mas ela é conhecida como Sunamita, pela região que ela vivia. Abra aí a sua Bíblia, capítulo 4. Opa, desculpa, 2 Reis, porque senão fica difícil, né? A irmã aqui perguntou qual livro. Você já está lendo a Bíblia esse ano? Terminei minha 42ª leitura e já comecei a 43ª. Fica aí com o texto aberto. Interessante, esse capítulo 4 tem 2 histórias riquíssimas de mulheres aqui. 2. Junto com o profeta Eliseu. Do versículo 1 ao 7, é a história daquela viúva, que o marido morreu, deixou uma dívida tremenda. Olha que furada que esse cara deixou para a mulher, né? E ela foi lá no profeta, e Deus fez um milagre. Agora é uma outra situação, com essa mulher na cidade de Sunem. Ela é conhecida como Sunamita. Mas antes, deixa eu te dar aqui um pano de fundo, que é importante a gente entender o quadro, o momento. Isso é chamado de pano de fundo, né? Do que está acontecendo na história na Bíblia, para a gente não fazer aplicações malucas. E o livro de 1º e 2º Reis abrange um período de 970 a 538. Quer dizer, ultrapassa até o período que a parte do norte foi levado pela Assíria, em 722, e a parte do sul, Jerusalém, foi destruída pela Babilônia em 586. Então, abrange aí um período de 570 a 538 antes de Cristo, quer dizer, quase 500 anos, não é isso? Quase 500 anos. Período longo na história de Israel, de altos e baixos, mas aqui podemos dizer de mais baixo do que alto. Porque essas histórias aí, elas começam depois de Davi, com o reinado de Salomão, e aí começa uma decadência no povo de Deus, um processo de decadência. O que nos ensina que as quedas de uma igreja, de uma família, de uma pessoa, não é da noite para o dia, é um processo. Vai sendo construído. Assim como vai sendo construído o edifício para cima, vai se construindo também um buraco para baixo. Então, o processo para se crescer, o período, o tempo, ninguém cresce da noite para o dia, é um processo, é uma história, é suor. E para cair também, não é da noite para o dia, é um processo. Ninguém cai da noite para o dia. Ah, fulano caiu ali. Não, teve um processo. Aquela situação ali é o resultado de um processo que veio em decadência até explodir. E aí pode ir explodindo mais ainda. Até pode chegar a desaparecer. E isso acontece com igrejas, famílias, né? Nós temos igrejas hoje, por exemplo, na Europa, que eu tenho falado aqui para vocês, porque eu conheço, são verdadeiro museu turístico para a gente ir conhecer. São igrejas que foram berços do avivamento. Berços do avivamento. E que hoje são ali verdadeiros museus. A igreja de Charles Spurgeon, eu estive lá com a minha família, levei eles lá para conhecerem. Tem uma igreja que Charles Spurgeon, de tempo em tempo, ele mandava o povo embora da igreja.
Dispensava os crentes, irmão, chega agora, vocês vão embora. E aí ele começava tudo de novo, lotava. De tempo em tempo ele mandava os crentes ir embora. Vai embora, funda a igreja, faz alguma coisa aí, porque agora aqui tem que ter outro povo. E a igreja lá de John Wesley é quase que um museu. Centros de grande avivamento. É um processo. Né? Davi deixou o reinado uma bênção. Mas aí veio a queda dos filhos. E aqui, esse período é um período terrível. Com algumas exceções, aparecem alguns homens crentes reinando, como Ezequias, como Josias. Né? Mas são poucos. Então, você já tem uma noção do período muito difícil. Espiritualmente, uma crise geral. Uma crise geral. E os profetas se destacam exatamente nesse período, porque é um período em que o povo tinha esquecido de Deus. Então Deus levantava os profetas para avisar para eles, para voltarem, para se arrependerem, que senão eles seriam destruídos. Entendeu? Então, um processo... E Deus levantando os seus profetas, os profetas, todos eles que nós temos na Bíblia aí, Ezequiel, Jeremias, Isaías, todos eles, Oséias, Amós, são desse período, a maioria. Alguns já é para de restauração, como Daniel, já estão lá no buraco. Ezequiel também já estão lá na Babilônia, já escravos lá, né? Mas esses profetas eram levantados por Deus exatamente nesse período. Por exemplo, Amós, que está bem aqui no finalzinho, na verdade é um profeta lá desse início, mais ou menos de 870, lá no início. Assim como Oséias também, é lá no início. E a decadência veio chegando, o povo foi abandonando o Senhor. Então é um momento de crise espiritual. Sacerdotes, todos os reis, todos abandonaram o Senhor. É um momento de crise política, porque viviam em guerras. Por quê? Porque Deus permitia que os inimigos invadissem Israel, por causa da desobediência e do pecado do povo. Então, viviam em constante guerra, e guerras com derrotas. Se ainda vivesse em guerra, que já é horrível, com vitória ainda ia, mas eram guerras com resultados de derrotas. Então era uma devastação total, era uma destruição total, né? Então era uma crise espiritual, política. Se está tendo guerra e está sendo atacado, está sendo destruído, socialmente também está acabado. O povo vivendo em idolatria, cometendo os mais absurdos pecados. E nesse período aqui, nós vamos ter dois profetas também, entre outros tantos, que eu já citei o nome, de destaque, que não deixaram nada escrito, mas escreveram sobre eles, que é Elias e Eliseu. E alguns estudiosos comparam Elias, o próprio Jesus disse isso, como João Batista. E Eliseu com Jesus, até porque alguns milagres de Eliseu têm semelhança com alguns milagres de Jesus, como multiplicação de pães e ressurreição. Então, essa é a situação, esse é o quadro político em que está vivendo o povo de Israel, em que o contexto que está o profeta é o contexto dessa mulher conhecida como sunamita. Então, esse é o contexto. Então, veja bem, irmãos, os fiéis ao Senhor sempre terão aqueles que não se curvam diante do pecado. Sempre vai ter. Por mais que as igrejas entrem em decadência, por mais que as igrejas se desviem, mas sempre o Senhor vai manter, e sempre vai ter homens e mulheres, pastores, crentes, fiéis ao Senhor, sempre vai ter, sempre vai ter, sempre vai ter. Então, diante de toda essa crise, surge essa mulher,
serva de Deus. E a gente vê o perfil dessa mulher. Essa mulher que servia a Deus e temente ao Senhor. A Bíblia diz que certo dia Eliseu passou pela cidade de Sunem, a partir do verso 8. Acompanhe comigo. Onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que ele passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Eliseu, estilo Jesus, abriu a porta e convidava ele para o almoço, ele chegava junto, né? E eu também sou assim, estou nos passos de Jesus. Inclusive, terça-feira agora me chamaram para comer numa casa aí de um irmão, vou estar lá, né, marcando o meu ponto. E abençoando também. E ela disse ao seu marido, olha o que ela disse. A gente tem que aprender, eu e você temos que aprender com isso aqui. Hoje é dia das mães, e nós estamos falando de uma mulher que vai se tornar mãe. Ela não era mãe, mas ela vai se tornar mãe. Ela não tinha condições de ser mãe, ela era estéril. Ela não tinha condições de ser mãe. E ela vai se tornar mãe. Então hoje é dia das mães. Então nós estamos fazendo uma reflexão em cima de um texto que fala de uma mulher que vai se tornar mãe. E tem muito para nos ensinar aqui, a mim e a você. Ela disse ao seu marido, olha o que ela disse ao seu marido. Vejo que este homem que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar aqui. Olha só. É toda mulher que é assim? É todo homem que é assim? Não. Tem homens e mulheres, quando vê um homem de Deus, fala é mal. Tem pais e mães que falam mal de pastor, na mesa, almoçando junto com os filhos, ele fala mal de pastor e de pastora, na mesa. Sei que você está jogando uma maldição na sua casa, sobre a sua vida, seus filhos, sua família, sem fim. Lembra do conselho da mulher de Amã? Era para ela repreender ele e falar, rapaz, preste atenção. Nós temos filhos para criar. Você já é o primeiro ministro do governo, você é o segundo. O que você está preocupando com o judeu aí? Com Mardoqueu? Você está preocupado? Pai, que arrogância é essa, rapaz? Já não basta o império todo se curva para você, só o rei e a rainha aqui não? Não está bom? Vamos cuidar da nossa vida aqui. Sabe qual foi o conselho dela? Faça uma forca para esse homem e a família dele. A forca que ela mandou o seu marido fazer para Mardoqueu e a família de Mardoqueu foi a forca que ela, o marido e os filhos foram pendurados. Então, olha o que nós podemos causar para a nossa vida. Olha o que nós podemos produzir. Essa mulher nos dá uma lição de temer a Deus, porque ninguém teme a Deus sem estar aqui, em relacionamento com as pessoas, porque Deus, nós não estamos vendo se a gente não respeita, não teme um pastor que está aqui, se não respeita uma irmã, um irmão que está aqui, se você não respeita sua mãe, seu pai, você vai respeitar a Deus, que você nunca viu? Você nunca respeita sua mãe, seu pai, aí você vem para o culto falar em língua estranha, sentir poder, cantar, não tem sentido nenhum, tem nenhum sentido. O seu temor a Deus começa temendo o seu pai e a sua mãe. Está aqui meus pais. Eu tenho 56 anos, pastor presidente. Toda vez que eu falo com os dois, eu peço bênção. Toda vez. Eles me ligam, antes de qualquer coisa, benção pai, benção mãe.
Ame o seu pai, ame a sua mãe. Porque se você não teme ao seu pai e à sua mãe, você vai temer a Deus que você nunca viu. E ela disse ao seu marido, veja que quem passa aqui é um santo homem de Deus. Ela tinha uma visão espiritual, ela sabia, ela entendeu que aquilo ali é homem de Deus. Tem gente que eu estou aqui há 11 anos e ainda não entendeu que eu sou um servo de Deus aqui para te abençoar. Tem gente aqui que eu estou aqui há 11 anos e não entende, e não vai entender. Se eu ficar aqui 550 anos, não vai entender. Vejo que esse que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Irmãos, isso aqui ela estava fazendo era para Deus. Jesus disse que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta tem galardão de profeta. O galardão que Eliseu vai receber, essa mulher vai receber. O mesmo galardão do profeta Eliseu, ela vai receber. Essas palavras foram de Jesus. Jesus disse: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, tem galardão de profeta. Eu vejo na igreja hoje, o que falta muito é esse temor, irmãos. Isso aqui eu falo com muito respeito com os irmãos, como um pastor e orientando vocês. Não fale mal de homens de Deus na sua casa, não. Não fale mal de homens de Deus na sua casa. Eu já vi pregadores famosos. Tem um aí que está passando fome aí. Esses dias ele estava pedindo aí nos YouTube aí, eu não tenho nem coragem de ver. Estava pedindo comida aí nos YouTube da vida aí. Era famosíssimo na década de 80. Eu era jovem seminarista, eu tinha vários livros dele, ficava ouvindo. Eu me lembro, no quarto do seminário, tinha beliche. Aí após o almoço a gente tinha um período para descansar. Eu ficava ouvindo. Naquela época era aquelas fitinhas cassete dele pregando. Hoje ele está aí pedindo comida. Porque destampou a falar mal das lideranças do país. Só ele era o anjo de Deus no país. Lançando livro, falando mal dos outros. Falando mal de lideranças. E outros aí também, que hoje desapareceram. Uns morreram, outros estão vivos aí. Estão vivos aí. Passando por situações ridículas, das mais ridículas. Homem que ginásios e estádios enchiam para ouvir eles, não só no Brasil, na América do Sul e até na Europa. Agora eu vi esses dias no YouTube pedindo para ir lá no culto deles lá, que organizaram um evento aqui no Rio, tinha 15 pessoas lá. Não vão. Não vão. Tem nada para oferecer. Falando e difamando lideranças aí. Essas lideranças estão tudo vivas e Deus prosperando e abençoando nessa situação. Então a gente tem que ter cuidado. Falar mal da igreja. Ficar falando mal da igreja. Essa igreja aqui, o Senhor te colocou aqui. E é para você aprender a suportar as falhas aqui. Você vai ser crente aqui assim mesmo. Aprendendo a conviver com os irmãos aqui. Com as falhas, defeitos e qualidades aqui. É aqui. E se eu for para outro lugar? É a mesma coisa. Se dia alguém veio conversar comigo, pastor, não sei, estão falando, fazendo fofoca de mim. Pensando em sair daqui, eu falei, olha, se você for para outro lugar, eu vou esperar mais ou menos 1 ano, até te conhecer. Depois de conhecer, eu vou fazer fofoca de você. Aonde tem gente, irmão, tem problemas. Mas também não é só problemas. Quantas bênçãos tem aqui dentro dessa igreja?
Tem gente que só enxerga desgraça, só enxerga problema. Né? Não, enxerga as bênçãos também, enxerga as pessoas bem, e procure andar com as pessoas que trazem bênção. Né? Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Eliseu gostou da ideia. Sempre ele passava por ali. Eliseu era um homem que ficava girando as regiões. E um dia ele mandou chamá-la, falou: pergunte para essa mulher o que ela tem. Veja bem, o que nós estamos aprendendo com a sunamita. Uma mulher que viveu em tempo de crise, de miséria, mas a bênção de Deus estava na sua casa. Mas aí a gente vai descobrir por que a bênção de Deus estava na casa dela. Porque era uma mulher que temia a Deus, que servia a Deus. E servia a Deus servindo o profeta. Ah, eu sirvo só a Deus diretamente, vim em Embratel, meu negócio, isso é mentira. É o que eu estou falando. Se você não ama o seu pai e sua mãe, não respeita seu pai e sua mãe, eu falo direto aos adolescentes, jovens, e até nós mesmos, que já ainda temos pais e mães, nós vamos respeitar a Deus que nós não estamos vendo? Então, ele mandou chamá-la. O profeta disse: olha, o que a gente pode fazer pela senhora? Inclusive, olha só o que o profeta fala. Se a senhora quiser, eu falo, estiver precisando de alguma coisa, eu falo até com o rei ou com o comandante do exército. O profeta tinha acessos políticos. Ele perguntou para ela: a senhora quer que eu... tem alguma causa aí que a senhora quer que eu fale com o comandante do exército? Para ele resolver para a senhora? Não, não precisa não. E com o rei? A senhora quer que... Isso aí está no versículo 13. O que podemos fazer pela senhora? A senhora tem cuidado tanto de nós aqui. O que a gente pode fazer pela senhora? Quer que eu fale com o chefe do exército? Tem alguma questão aí? Tem algum inimigo te perseguindo? A gente fala aqui com o chefe do exército. Tem alguma documentação, algum problema? Eu falo com o rei. Ela falou: não, não preciso nada não. Aí Geazi disse: olha, rei, ela não tem filho. Ela não pode ter filho. Aí o profeta disse: isso aí para Jesus, para Deus é fácil. Pode ir para cá, pode descer. Daqui a um ano a senhora está com a criança no braço. Ela falou: não fala assim, eu não posso ter filho, meu marido já está bem avançado em idade. Ela esqueceu da história de Abraão e de Sara. Mas o profeta estava ali para lembrar essa história para ela. E não é só de Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, também, mesma situação. Mas você pode perceber aqui, por que as bênçãos de Deus estão rondando essa mulher? Está rondando. Vêm as lutas, mas as bênçãos estão rondando. Por quê? Porque é uma pessoa que teme ao Senhor. Irmãos, o segredo é temer a Deus. E temer a Deus começa pela boca, fechando a boca. É igual quer emagrecer, começa, antes de ir para a academia, fecha a boca. Se não fechar a boca, você pode fazer mais academia do que o Schwarzenegger, vai continuar redondinho a vida inteira. E mudar de igreja, na minha igreja tem problema, mudar de igreja é igual divórcio. O problema que estava aqui nesse casamento, você muda, é o mesmo problema lá. Por quê? Porque o problema não está no casamento, está nas pessoas, está no ser humano. Está em mim, está em você, está em nós. O que podemos fazer? Ela dispensou até as bênçãos. Não precisa preocupar. Tem gente que é o contrário, que fica atravessando a cidade da noite para o dia atrás de bênção. Não, irmãos. A Bíblia diz que as bênçãos que vão te seguir.
Não é para você seguir bênção, não. Quem teme a Deus, quem é fiel a Deus, como essa mulher aqui, como essa mãe aqui, que vai se tornar mãe, as bênçãos que está correndo atrás. Jesus disse, os sinais seguirão aos que creem. Não é os que creem seguirão os sinais, não. Não, eu estou atrás dos sinais porque eu tenho fé. Mentira! Pessoa que fica para lá e para cá atrás de sinais, porque diz que tem fé. Mentira! Quem tem fé e serve ao Senhor, as bênçãos vai vir a você. Estou falando de gente preguiçosa que não faz nada. Não estou falando disso, não. Estou falando de fé aqui, de fidelidade, de temor a Deus. O profeta disse, olha, daqui 1 ano. Tá bom. Pois a mulher engravidou. Passou 1 ano, teve o filho, mostrou para o profeta. Agradeceu a Deus, o menino cresceu. Olha a alegria dessa mulher. Olha a alegria dessa mulher. O seu lar agora ficou mais bonito, né? O seu lar ficou mais alegre. Aquela criança para cima e para baixo, derrubando as coisas, e correndo, e brincando, né? Agora, as crianças estavam aqui, coisa linda. Tinha uma aqui que não parava de dançar, né? Isso é a alegria da criança, e contagia o ambiente. Por isso que o pai e a mãe ficam doidos com as crianças, o vovô e vovó ficam mais doidos ainda com criança, porque eles trazem alegria, traz bênção. Imagina a alegria na casa desse homem, dessa mulher. Essa mulher estava trazendo bênção para o seu marido, trazendo bênção para o seu lar. Mas o menino cresceu e foi trabalhar com o pai, ajudar o pai, ficar lá perto do pai. Um dia, minha cabeça. Sabe se é meningite, o que é isso? Leva rápido lá para a mãe. Interessante, pai gosta do filho, e está ali do lado do filho, a hora que a coisa está boa, tal, mas na hora que adoece, quem cuida é a mãe, né? Sobra para a mãe. Está forte aí, sadio, trabalhando? É com a mãe, é com o pai. Adoeceu, quem cuida é a mãe. Levou para a mãe. O menino morreu. Aquela criança, desde do nascimento, sendo cuidada com carinho, morreu. Isso nos ensina que o crente chora. Isso nos ensina que ser crente passa luta também. Isso nos ensina que ser servo de Deus não nos livra de perder bênçãos, de situações. O crente chora. Crente passa luta, crente adoece. Nós não somos super-homens ou super-crentes, não. Passa luta, chora, entra dúvidas, fica com raiva. Essa mulher ficou chateada, triste. Imagina, a Bíblia diz que o menino morreu no braço dela. Pelo amor de Deus. A gente que é pai e mãe aqui, não dá conta, só de pensar faz mal. O menino ficou sentado no colo dela até meio-dia. Meio-dia ele morreu no colo dela. Ela subiu, pôs o menino lá na cama do profeta. Mandou arriar um animal, vamos atrás do profeta. Irmãos, quando você estiver passando luta, tem gente que vai fazer fofoca, vai falar mal da igreja, vai falar mal do fulano, vai falar mal do marido, vai falar mal da esposa, vai falar mal dos filhos, vai falar mal dos pais, vai falar mal de governo, de político. Meu irmão, quando vier a luta, corra aos pés do Senhor, é Ele que vai te dar a resposta. Irmão, quem vai te dar a resposta é o Senhor, quem vai fazer o milagre é o Senhor. Às vezes pessoas me perguntam, pastor, eu queria trocar de congregação,
A hora que tiver uma oportunidade, eu quero dirigir uma igreja, eu falo, irmão, eu sou o pastor da igreja e o governo realmente está comigo aqui. Mas quem faz o milagre é Deus. Quem dá, quem tira, quem põe é o Senhor. Essa mulher correu até o profeta. Chegando lá, Geazi foi na frente. Como é que estão as coisas aí? O próprio profeta disse para Geazi, vai lá e pergunta para ela se está tudo bem, como é que vai o marido, como é que está a criança. E perguntou, está tudo bem com a senhora? Está bem. Só que ela não parava. E o marido? Está ótimo. E a criança? Está ótimo. Aquela fé de Abraão, que no texto lá de Gênesis não fala que Abraão cria que Deus ia ressuscitar a criança. Mas no Novo Testamento, explicando o texto, diz que no coração de Abraão, ele cria que o Senhor podia ressuscitar aquele jovem dos mortos. No texto em Gênesis não diz, mas lá no Novo Testamento diz que Abraão tinha fé para ver o seu filho ser ressuscitado. Ela estava com essa mesma fé. Essa bênção foi Deus que me deu, não é o diabo que vai me arrancar ela, não. E aí, ela gruda nos pés do profeta. Irmãos, olha aqui, preste atenção. Eu me lembro de um casal, acabaram se separando, os 2 filhos de pastores. De vez em quando eles me ligavam, ela me ligava para se aconselhar, a gente orava, tudo. Um dia, ele decidiu ir para a África comigo. Eles não estavam na igreja, não, eles eram desviados. Marcou tudo. Ele praticamente que me ajudou a construir aquela igreja lá em Beira, de 10 por 20. Era o pastor Chissano que já morreu. E ele marcou de ir, ele falou, não, eu quero ir lá ver, tal. Pois ela, no mesmo dia, marcou uma festa de São João na casa deles, porque a casa deles era uma mansão monstruosa. Quadra esportiva, piscinas, academia. Olha aí o que ela estava plantando em casa. Ela fez o marido desfazer da passagem, ir na África, conhecer a obra de Deus, uma festa de São João. E um dia ela foi na cartomante. Está vendo que o processo, ela foi parar na pessoa que lê, eu acho que é cartomante, né, que lê, os irmãos aí que são chegados, fica lendo, vai para ler, né, a mão, tal. Foi lá. O que ia dar isso aí? O que ia dar? E aí, ela não largou o pé e Geazi veio tirar. Irmãos, preste atenção, eu e você temos que aprender com essa mulher. Na hora do choro, da luta, não sai falando mal de governo, dos outros, de igreja. Vai para os pés do Senhor. Só Ele pode fazer milagre. Pastor não vai fazer milagre. Ninguém vai fazer milagre. Quem faz milagre é o Senhor. É Deus que faz o milagre. É Deus que tem a chave para abrir a porta. E Eliseu é um dos profetas que mais revela coisas no Antigo Testamento. Ele revelava o que o rei conversava lá na Síria, lá em Damasco. Ele revelava, a ponto do rei querer matar os seus generais. O general disse, não, aqui ninguém está fazendo, é X9, não tem X9 aqui não, te dedurando para o rei de Israel não. O problema é que lá em Israel tem um profeta, um homem de Deus, que o que o senhor fala aqui em segredo, Deus revela para ele. Mas Deus não tem uma forma para trabalhar, Ele só trabalha desse jeito porque Ele tem uma forminha, não. Deus tem formas variadas. Então aquilo que Ele trabalha hoje, amanhã Ele trabalha diferente. O que Ele trabalha comigo, com você é diferente. Deus tem formas diferenciadas. Ele não é preso a uma forma. Aqui, o
profeta disse: larga ela, que ela está angustiada, e Deus não me revelou o que ela está passando. Ué, mas revelava coisa em segredo, agora não revela aqui? É assim que Deus trabalha. Tem gente que fica achando que o pastor não é espiritual, porque não sai revelando tudo. Irmãos, olha só, imagine se eu saísse revelando aqui: o pastor não está sabendo, não revelou o pecado de fulano e beltrano. Irmãos, Deus é Deus de misericórdia. Eu não sou pessoa de misericórdia, Deus é de misericórdia. Se Deus revela pecado para a gente sai excluindo todo mundo. Deus não, Ele vai dando paciência. Tem hora que Ele revela, que Ele já deu o limite, aí Ele vai e revela. Mas imagina se eu fosse viver de revelação de pecado de todo mundo. Eu morria com 3 dias de ataque cardíaco. Deus não revelou para ele. Olha aí. O que está acontecendo? Vai lá, o senhor precisa ir lá em casa. Meu filho morreu. Não, o Geazi vai na frente. Não, senhor, é o senhor que vai. Irmãos, é Deus que vai resolver o seu problema. Confia no Senhor. Feche a boca, vigia e deposite a sua confiança no Senhor. Chegou lá de uma forma estranhíssima. A criança deitada na cama do profeta. O profeta deita em cima da criança. Não orou, levanta em nome de Jesus. Não. Deitou em cima da criança. Pés com os pés da criança. Mão com a mão da criança. Peito com o peito da criança. Nariz com o nariz da criança. Boca com a boca da criança. Orou, nada. Deu umas voltas na sala, no quarto. Voltou de novo. Daqui a pouco a criança respirou. Pegou a criança. Está aqui. E ela saiu louvando o Senhor. Meus amados, o que nós aprendemos, além do que eu já venho citando aqui e contextualizando para nós, é que se nós temermos o Senhor, fecharmos a nossa boca, honrar a casa de Deus, o povo de Deus, ser fiel ao Senhor, correr aos pés do Senhor na hora das lutas, das angústias, das dúvidas e das tristezas, o Senhor vai te dar a vitória. O caminho é esse, o caminho é esse, o caminho é esse. O Senhor vai te dar vitórias. O Senhor, vem cá, você é filho de Deus, Jesus te resgatou, te comprou com sangue, e pai e mãe quer dar o melhor para os filhos, e é isso que o Senhor quer te dar. Mas às vezes nós estamos falando mal de todo mundo, às vezes nós estamos andando nos caminhos do Senhor, às vezes nós estamos andando por outros caminhos, beija a mão de Jesus, mas beija a mão do mundo, e aí a coisa não vai. Mas se você pegar firme com o Senhor, temendo a Ele, sendo fiel, vigiando nos seus lábios, servindo ao Senhor, na hora das lutas, correndo para os pés dele, esperando nele a solução, tenha certeza que esse Pai Celestial jamais vai abandonar os seus filhos. De pé, igreja.